Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar só e unicamente do artesanato na vertente da olaria, do barro. Meus amigos, poderíamos questionar se realmente este trabalho de olaria é de facto um trabalho de artesanato. De facto é. Temos um artesão que pega no barro e molda, faz uma peça. E como sabemos, nenhuma peça é igual à anterior. Todas elas são ligeiramente diferentes. A olaria, por razões históricas, reflete-se mais na parte nordeste do concelho de Barcelos, em especial nas freguesias de Manhente, Galegos São Martinho, Galegos Santa Maria, Oliveira, Roriz, Lama, Uxa e Areias São Vicente. Terras ricas em água e barro que desde muito cedo despertaram a cobiça do homem. Alguns historiadores atribuem a instalação da cidade Roriz Oliveira a esta riqueza do solo. A arte em torno do barro modelou em termos sociais, culturais e económicos todo este território que se estende até ao atual concelho de Vila Verde. Por outro lado, a ligação da atividade olárica e cerâmica à tradicional e antiga feira semanal, a quinta-feira, da qual não pode ser dissociada, engrandece ainda mais a importância histórica e cultural desta arte. É este contexto que forma o berço da identidade barrista destas gentes. Para o efeito, sugerimos que vão ao encontro destas oficinas tradicionais onde o trabalho na roda e os fornos a lenha ainda marcam o processo de produção. Metam as mãos no barro e vejam como se modelam os púcaros, os cântaros, os potes, as caçoelas, os moringas, as sopeiras, as canecas, as chocolateiras, os pratos, as tigelas, os alguidares, as assadeiras, as ânforas, as bilhas, entre outras peças que se notabilizaram sob o nome Louças de Barcelos. Dentre todas as artes tradicionais, a olaria tem lugar de destaque pela sua inegável ligação à terra e ao homem. A olaria de Barcelos comprova e consolida essa importância não só pela quantidade e qualidade de peças aí produzidas, mas também pela importância económica e social que esta atividade sempre teve ao longo dos tempos. A louça de Barcelos, como vulgarmente são conhecidas, são um contributo de identidade que ao longo dos séculos difundiram e disseminaram o nome deste concelho e promoveram a empregabilidade e sustento de centenas de famílias que tinham nas artes do barro seu sustento. Numa das visitas que fiz ao Monte do Faixo, concretamente à zona da Citânia do Monte do Faixo, encontrei por acaso uma série de vestígios de cerâmica. Como podem ver nesta fotografia que coloco atrás de mim. Estes pedaços de cerâmica, pois, são indicadores de que, de facto, nesta zona envolvente ao Monte do Faixo, pois esta arte da olaria é milenar. Podemos dizer que os romanos possivelmente tenham utilizado o barro não só para fazer a telha, como fazer ladrilhos e essas peças para o uso do cotidiano. Portanto, podemos dizer que esta olaria foi transmitida de geração em geração até chegar aos nossos dias. Logicamente que esse trabalho, que é um trabalho árduo, como sabemos, podemos dizer que durante muito tempo, e isto posso garantir porque eu nasci no meio de oleiros e verifiquei, portanto, que a olaria, nessa altura,
assim como muitos outros ofícios, o de sapateiro, o ofício de ferreiro, etc, etc. Portanto, eram um complemento de uma atividade agrícola. Ou seja, podemos dizer que nessa altura, e falo-vos da década de 50, 60, 70, o oleiro, no fundo, tinha essa dupla ocupação. Por um lado, trabalhava o campo e, por outro, trabalhava na olaria. No campo, ia-se buscar tudo aquilo que ele e a sua família e os animais precisavam para a alimentação, e no artesanato era uma forma de buscar um pouco mais de rendimento. Podemos dizer que era um trabalho que envolvia praticamente todos os elementos da família, uma vez que havia imensas coisas para fazer. Em primeiro lugar, imaginem, era preciso buscar o barro às barreiras, depois era necessário estendê-lo ao sol, esmagá-lo, guardá-lo, levá-lo para os moinhos, enfim, trazê-lo, amassá-lo, vergá-lo e levá-lo para a roda, onde o oleiro depois fabricava as peças. Depois de fabricadas essas peças, era necessário levá-las para o sol, pô-las a secar e posteriormente a enfornar, ou seja, colocá-las no forno para ser cozidas. Para cozer era necessário combustível, e esse combustível vinha dos montes, da lenha, podemos dizer. Essa lenha era transportada em carros de bois e depois de cozida, essas peças tinham que ser levadas para os pontos do mercado. E também aqui ainda me lembro dessa louça ser levada em carros de bois. Imagina, estamos a falar muitas vezes de distâncias superiores a 30 a 40 km. Ainda bem que logo a seguir veio o caminhão e também o conjunto de peças mecânicas que ajudam hoje o artesão. E falo concretamente do moinho elétrico para moer o barro, falo, por exemplo, da amassadeira, que hoje praticamente o barro, assim como bem, é colocado e sai praticamente pronto para ir para a roda, e também há os locais próprios para fazer a secagem da louça, e os fornos, como sabemos, praticamente são elétricos, são a gás. Portanto, neste campo, os oleiros têm a vida um pouco mais facilitada. Como sabemos, com o aparecimento das peças em plástico, estas peças de olaria sofreram um duro golpe e quase que desapareceram. Foi nesta altura que muitos dos oleiros tiveram que abandonar o ofício, e muitos deles emigraram para a França, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a África do Sul, etc. Ainda bem que hoje, graças a um trabalho de muitas pessoas, concretamente em certos países mais industrializados, essas pessoas, essas associações defenderam este trabalho artesanal, e hoje podemos dizer que na nossa região continua a haver bastantes oleiros e a produção continua a ser muito interessante. Bom, ou seja, o artesanato, a nossa olaria, não morreu, está aí. Mesmo depois de passar uma forte crise, podemos dizer que continua viva. E já agora, uma sugestão: façam uma visita a uma dessas olarias, conversem com o oleiro, vejam como é que todo o processo da criação das peças se faz. É uma boa, portanto, podemos dizer que é uma boa aprendizagem. Meus amigos, espero que tenham gostado. Se gostaram, coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, porque eu por cá vou continuar a falar sobre estas realidades interessantes do nosso concelho. Concretamente, farei outros vídeos sobre o artesanato, concretamente sobre o figurado. Até
Até lá, fiquem bem, um abraço.